Pedro II, o imperador mais charmoso de sua época, possivelmente o mais inteligente também, foi o segundo imperador do Brasil. Este livro de Paulo Resutti se propõe a detalhar a vida de Pedro II. Fique agora com um resumo deste livro. Primeiro, há uma introdução de como Dom Pedro II chegara ao mundo, como um breve resumo de seu pai, Pedro I, que vamos abordar neste canal em outra oportunidade. A infância dele foi um pouco dura no começo, com a ausência de seu pai, que estava em Portugal. Mesmo longe, cobrava muito do seu filho a ser dedicado nos estudos, por isso José Bonifácio cuidou de sua educação por um certo tempo. Não era raro encontrar um príncipe regente dormindo em meio aos livros. Levavam-no para a cama e quando voltavam, ele estava no meio dos livros de novo. Apesar de sua dedicação aos estudos, sua infância não foi ruim. Sempre muito mimado, conseguia o que quisesse. Batia sempre nas irmãs Dona Francisca e Dona Januária, provocando-as. Adorava tomar sorvete. Este que tudo chegou ao Brasil em 1864 e fazia bastante amigos, entre eles o jovem negro Rafael, que acompanhou Pedro II por toda a sua vida. Para explicar um pouco como o jovem de apenas 14 anos se tornou imperador, precisamos entender dois partidos existentes na época: os liberais, que eram adeptos do federalismo, da abolição e mais autonomia local, e os conservadores. O outro partido era exatamente o contrário. Dona Mariana e o mordomo Paulo Barbosa ditavam o poder, e por isso o desejo de emancipação de Pedro II. Minuciosamente perguntavam para ele se ele queria, mas para que a história não o conhecesse como um conspirador, não se manifestava sobre o assunto. Em 1840 surgia o segundo imperador brasileiro com apenas 14 anos de idade. Este já enfrentava a rotina de reuniões com ministros e o estudo. Parecia ser um homem de dupla personalidade. Havia o Pedro imperador e o Pedro acadêmico. Ele tinha interesse em saber de tudo. Começou a controlar o teatro a partir do momento que percebeu que as apresentações não eram executadas com boa qualidade. Com sua dotação, espécie de remuneração do imperador, era constantemente utilizados para a construção de instituições de ensino. Nascia ali o Colégio Dom Pedro II. Vale ressaltar que este salário nunca foi reajustado. A rotina do imperador adolescente já era bem pesada. Ele odiava ter que passar por qualquer solenidade que o império requeresse. A coroação do jovem veio em 1841, uma roupa glamurosa cheia de joias e com o traje incluindo o cetro reaproveitado de seu pai, eram bem pesados, representando assim o peso do império. Seu trono também foi confeccionado com o símbolo da família Bragança. Óbvio que o governo não era todo concentrado na mão do jovem ingênuo, mesmo assim não retira todo o brilho que a cerimônia apresentou. Falando um pouco mais de sua família, vamos falar do príncipe de Joinville, filho do rei Luís Felipe I da França, que já havia visitado o país na infância de Pedro II. Ele volta para pedir a mão de Dona Francisca, irmã de Pedro II. Dona Januária, que havia gostado muito do príncipe, a sua irmã, na primeira passagem dele pelo país, muito triste, mas feliz ao mesmo tempo porque sua irmã se livrava do controle do imperador. Na partida de Dona Francisca, Pedro estava estranho na despedida. O motivo? Inveja da irmã, afinal ela estava indo para a França, capital cultural do mundo. Ele queria muito conhecer os livros, quadros, etc., no lugar de sua irmã. Dona Januária casou-se com o Conde d'Áquila. Uma ironia acabou impedindo o filho do casal na linha sucessória do trono. Isto poderia causar a continuação do Império Brasileiro. Uma briga causada pelos políticos fez que o casal partisse em 1844. E todo o isolamento que Pedro praticava contra o casal, incluindo a raiva e a ignorância, foi deixada mesmo assim de lado. Dom Pedro não ficou parado e também começou a buscar por sua mulher. Ele encontrou certa dificuldade nisso até que viu fotos de Dona Teresa Cristina, idealizou a beleza dela e criou-se altas expectativas pela chegada dela. Porém, sua frustração foi grande na chegada dela. Os dois demoravam a criar certa afinidade para que assim começassem a querer ter filhos, mas perderam dois de forma sucessiva e ficaram bem desanimados.
A família imperial gostava de subir às serras cariocas em épocas de férias e passar na fazenda de terceiros. A dona ficava irritada com isso. Como não queria vender e havia uma propriedade perto dali à venda, Pedro a comprou e assim nascia a famosa cidade imperial Petrópolis, a cidade de Pedro. O imperador saiu em viagem por todo o país para visitar os lugares. Isso serviu de promoção à sua imagem. Nunca falava para onde iria para evitar maquiações. Visitava muita escola, assistia a aula junto com os alunos e até repreendia os professores quando erravam. Jogava bastante bilhar com os cidadãos, dançava bastante, nunca deixava de se divertir. Ninguém conseguia lidar com seu nível de conhecimento, nem mesmo os bacharéis da época. Seu modelo de governo incluía a alternância de poder entre conservadores e liberais. Gostava de fazer assim para manter os inimigos sempre por perto. Apesar disso, a economia estava sendo fomentada, reformas acontecendo e ele só era às vezes muito incompreendido e até deixava de opinar algumas vezes. Um detalhe que o chateava era a possibilidade de manipulação das eleições. Ao contrário das cortes europeias, a brasileira não fazia tanta questão de fazer manutenção desta área. Com o tempo, a roupa e os carros de toda a família imperial estavam gastas. Nem todos viam sua presença com tanto respeito mais, muito por conta da limitação orçamentária autoimposta pelo próprio imperador. Festividades que eram constantes no início do seu reinado também teve ritmo interrompido. Dom Pedro II estava casado, mas, a exemplo do seu pai, não deixou de se encontrar com outras mulheres, porém sem grandes escândalos, sempre de forma reservada, ao contrário de Pedro I. Eponomina Otaviano e Condessa de Latour são alguns exemplos de correspondências trocadas com o imperador. As filhas de Pedro II, Dona Leopoldina e Dona Isabel, suas duas princesas, eram supervisionadas de perto, principalmente sua educação. A Condessa de Barral foi a responsável pela educação delas. Vinda da Europa sob indicação de Dona Amélia, virou dor de cabeça para Dona Teresa Cristina por conta do caso dela com o imperador. Em 1864, primos vindos da Inglaterra, Dom Augusto e Gastão Condeu, desembarcaram no país para casar-se com as irmãs. Conde Deu casou-se com a princesa Isabel e Augusto com Dona Leopoldina. O primeiro casal podia ir embora para a Europa, mas o segundo não, por estarem na linha sucessória do trono. No começo, os primos passaram dificuldade com o sogro. Conde Deu queria se envolver na política, por estar próximo, viu a figura imponente de Pedro e seu patriotismo selvagem. Havia um tratado de livre comércio com a Inglaterra. Este não foi renovado e as relações com a Inglaterra quase foram para o espaço por conta de problemas com um diplomata inglês e uma apreensão de um novo brasileiro pelos ingleses. Este foi o ponto mais próximo do Império Brasileiro ter embate com algum país europeu, mas Pedro não queria prosseguir com isso. A primeira guerra enfrentada pelo brasileiro foi contra a Argentina, que queria reintegrar o Rio Grande como território. Foi um conflito pequeno contra o ditador Oribe e Rosas. O maior conflito mesmo foi a Grande Guerra, a Tríplice Aliança. Começou quando tropas uruguaias invadiram o Brasil e a Argentina. O Uruguai se juntou aos dois invadidos para formar a Tríplice. Acabou que o reatamento com o Império Britânico foi bom para arrumar dinheiro e financiar a guerra. Quando Pedro ficou sabendo da invasão, queria ir ao Rio Grande imediatamente, e claro, não foi bem visto pelos familiares e classe política. Mesmo assim, acompanhava as tropas. Duque de Caxias, o homem que comandava, estava um pouco doente e abandonou o cargo. Aumentou a pressão em cima de Pedro pelos genros britânicos, pois queriam participar da festa. Entretanto, sempre eram barrados. A condução de Pedro foi esplêndida. Queriam homenagear Pedro ao final da guerra com estátuas, mas este impaciente pediu que construíssem escolas no lugar de suas estátuas. Aliado a um clima incerto no país, causado pela guerra, a ideia de república nascia no coração de alguns jovens, como José Bonifácio, Joaquim Nabuco
Castro Alves, Rui Barbosa, Afonso Pena, Rodrigues Alves, dentre outros, impulsionados por insatisfação com o sistema eleitoral ruim e constante intervenção de Pedro na Câmara. O exército, com a guerra, queria mais participação no cenário político, um pouco insatisfeita com a falta de reconhecimento. Dona Leopoldina foi a primeira a deixar descendentes. Dom Pedro Augusto logo partiu para a Europa, mas faleceu em 1871. Cristina ficou muito abalada com sua morte. Neste mesmo ano, o imperador faria viagem à Europa. Será que uma regente mulher daria conta da ausência de Pedro? O mundo dava o recado que mulheres nasceram capazes. No maior império do mundo, os ingleses eram governados pela rainha Vitória. Em Portugal, Maria II estava no poder. Nada disso impediria a viagem de Pedro II, que já se encontrava ansioso. Conheceu várias pessoas em suas 3 viagens. Dom Fernando, Dona Amélia, foi até Lisboa, onde o pai esteve presente. Em 77 fez sua 2ª viagem, começando pelos Estados Unidos, depois Europa. Conheceu Graham Bell, inventor do telefone, Grant, o czar Alexandre II, na Rússia, e um polêmico encontro com o republicano Victor Hugo, na França. Pedro ia com muita pressa, sempre querendo ver tudo e aproveitar ao máximo. Dona Teresa Cristina não conseguia acompanhar seu ritmo. Além disso, não gostava de se apresentar com o imperador, evitando assim solenidades. Eram as viagens muito mais de Pedro acadêmico do que o Pedro imperador. Prova disso é o espanto dos nativos do Egito ao ver o imperador ajudar a traduzir do hebraico. Um dia, a liberdade que a imprensa brasileira tinha para criticar a coroa iria custar caro. Lembrando que a maioria dos escritores eram republicanos. O fato é que o império caiu em descrédito com a população brasileira. Foi identificado roubos no Palácio de São Cristóvão. Demoraram a achar o culpado e quando acharam, Pedro mandou soltar o garoto. Como ele poderia governar o país com tamanha desordem em sua casa? A coroa perdeu o apoio do exército após criar a Guarda Nacional na década de 80 e o exército perdeu o sentido de sua existência e por isso não apoiava mais o império. Para piorar, Pedro II estava doente, diabetes. Seu possível sucessor, Dom Pedro Augusto, começou a ser cotado. Porém, ele já detinha a desaprovação de seu avô por não se dedicar aos estudos. Mais uma vez, Pedro iria em viagem para a Europa, mas desta vez se tratar. Na Itália teve uma recaída e recebeu condolências do Papa. Enquanto estava na Europa, a princesa Isabel conseguiu fazer com que a abolição passasse, e no dia 13 de maio de 1888, a lei foi assinada. Pedro superou sua recaída, mas ele já não era mais o mesmo. Dormia nas sessões e não conseguia eleger seus ministros mais. Estava difícil impedir ideias de federalismo quando nem o próprio imperador lutava contra isso. O golpe ao império precisa ser explicado com detalhes. Deodoro da Fonseca era o sucessor natural de Duque de Caxias para o Partido Conservador e para entender como a República foi proclamada, precisamos entender sua rivalidade com o senador do Rio Grande, Gaspar da Silveira Martins. Havia rivalidade por causa de política e de uma mulher. Deodoro queria assumir o Ministério das Guerras para controlar a verba do exército. Afinal, queriam passá-la para a Guarda Nacional. Manipulado por Benjamin Constant, Rui Barbosa e Quitino Bocaiúva, decidiu que ia pedir justificativas para o ministro Ouro Preto, mas a República já estava proclamada. Para acelerar o processo, na madrugada do dia 15 de novembro de 1889, enganaram Deodoro, falando que o ministro nomeado pelo imperador foi Gaspar. Onde estava Pedro enquanto isso tudo ocorria? Estava em Petrópolis. Nem sonhava que seu império ruía. O ministro Ouro Preto não fez nada para evitar isso? Ele tentou comunicar a Pedro, mas sem sucesso. Porém, não deve ter insistido tanto, porque achava ser apenas boatos. Quer dizer então que o império acabou por causa da disputa de uma mulher? Exatamente isso. Isso mesmo. E para você saber como Deodoro foi manipulado, admirava o imperador. Isso não partiu dele. Infelizmente, tudo que é para acontecer, acontece. Deodoro ainda estava sob ordens de Duque de Caxias,
mas ele estava doente, não podendo intervir de maneira alguma no golpe. Dom Pedro não quis tomar atitudes. Quando viu, estava num navio de volta para Portugal. Teve seus bens confiscados e a família imperial foi banida imediatamente, no dia 24 de novembro daquele mesmo ano. O ex-imperador era orgulhoso, não aceitou a indenização que o ofereceram quando estava partindo, alegando não querer dinheiro do povo. No mês seguinte, Dona Teresa Cristina morre e o abala profundamente. Eles estavam sem grana alguma e tiveram dificuldades com os custos do enterro. Terminou seus últimos dias na França no dia 5 de dezembro de 1891, quando acabava de completar 66 anos. Uma pneumonia o atacava e lá se vai o nosso maior governante de todos os tempos. Um funeral bonito foi organizado, grandes personalidades o homenagearam, dentre eles o também lendário Theodore Roosevelt. Peço que leiam a carta Fé de ofício, ao qual demonstra os esforços deste homem pelo nosso país. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Até o próximo.